Oiê! Estamos de volta com o podcast Cidadãos do Mundo. Hoje a Gabi, o Gui e eu, Hilda, falamos sobre o impacto da chegada no primeiro país em que moramos fora. Manda aí, Gui! Bom, pessoal, então o assunto de hoje é primeiras impressões, primeiras vezes, primeiras experiências. Vamos começar com a Hilda. Hilda, quando você chegou, primeiro me conte, aonde que você foi pela primeira vez, primeiro país que você se mudou e quais foram suas primeiras impressões? O que mais te marcou nesse momento? Oi, Gui! Na verdade, o primeiro país que eu mudei, né, foram os Estados Unidos. Mas eu já havia estado em Los Angeles e daí a minha decisão de mudar para lá, porque antes, na verdade, eu nunca tinha pensado em morar fora do Brasil. Mas aí, como eu falei num dos programas, aí no primeiro programa, por problemas, por questões pessoais, eu acabei saindo do Brasil. E o único lugar que eu havia pensado que eu poderia morar seria em Los Angeles. Então, comecei a me informar e fui para lá para estudar. Fui para Santa Monica College. E tinha essa expectativa, né? Estados Unidos, tal, de que tudo funciona, país de primeiro mundo, seguro, Aham. Chegou lá, não é nada disso, né? Tem muita coisa. Por exemplo, tem o número de estupros lá assustador, né? Uhum. Então tem muita violência, mas a violência é contida em determinados bairros, em determinadas ruas até, né, de um mesmo bairro. Que eu fui morar em Santa Mônica. Na verdade, assim, eu cheguei lá, eu fiquei uma semana num hostel em Venice Beach, na beira Ai, da que A praia. famosa, tudo! a famosa Venice Beach do Instagram, que todo mundo posta hoje em dia, né? Maravilhoso. Muito 10, assim, fiquei uma semana ali, só na alegria, só até arrumar um lugar para eu ficar. Daí, na escola, na Santa Monica College, tinha eles ajudam a gente a procurar lugar para morar e tal. E aí eu achei uma casa que tinha 7 quartos para 7 estudantes. A casa pertencia a uma chinesa americana, sino-americana. E aí eu fui morar lá um tempinho, lá em Culver City. Eu até brinco que eu falo que lá é meu fursato, né? Meu hometown. Que é Culver City. E era um pouquinho longe de Santa Mônica, onde eu fui estudar. E onde eu tinha amigos, né? Mas eu ia todo dia pra Santa Mônica. A gente saía à noite pra dançar, pra passear. A gente ia passear em Venice Beach, né? Tinha uns barzinhos lá. E só alegria, né? Santa Mônica, Third Street Promenade, né? Ali, passear ali no pier. Tinha música ao vivo todo dia. Então, só alegria, né? Quando eu cheguei, os primeiros 6 meses foram férias, né? Sim. Maravilhoso, aquele clima extraordinário da Califórnia. Da Califórnia não, de Los Angeles Ai, que especificamente. delícia. Né? E amei, assim. Tinha, claro, expectativas assim, nossa, país de primeiro mundo, né? Pode andar de segurança e tal. Foi o que eu mais gostei, é o que eu mais gosto até hoje, por isso eu continuo no Japão, pela questão da segurança, de você poder andar pelas ruas sem estar preocupado em ser assaltado, em ser morto, né? Então, foi isso que mais me atraiu lá, foi andar sem essa preocupação. A gente já tem muito problema na vida para se preocupar com a segurança, né? Uhum. Então, assim, os primeiros 6 meses, maravilhosos, né? É. Super alegria. Não, o Depois, foco do programa hoje é isso, assim, geralmente quando a pessoa chega no país, as primeiras semanas, vai, assim, é É. tudo mil maravilhas, né? Aí depois de lá a gente aí vai ficar para um outro episódio, assim, mas é, realmente essas primeiras né? impressões. Mas minha Que bom primeira que foram impressão, boas, né? a primeira impressão não poderia ter sido melhor, assim, foi Hum. fantástico mesmo. E eu gostei muito. Agora, a minha chegada no Japão já foi um pouquinho diferente, né? Eu já vim com família aqui. Lá Aham. nos Estados Unidos eu não tinha família. Eu fui com a cara e com a coragem. Tinha alguns Sim. conhecidos lá, mas nada assim, não tinha amigos nem nada. Mas Califórnia, né? E fui Acho que o conviver com. lugar ajudou, né, também. Eu Ai, fui, com certeza. eu fui conviver com estudantes, né? Outro nível. O pessoal Ah, Uhum. estava lá na faculdade, outra cabeça, né? Outros ideais, né? Sim.
E aí vira o Japão, eu tomei muitos choques aqui, mas aí a gente deixa para uma outra hora, porque senão vai demorar muito. Fala um pouquinho aí, Gabi, como é que foi? Você fez o contrário, você saiu do Japão e foi ao Sim. Brasil. Como é que foi isso? Como é que foi chegar lá, né? No episódio passado a gente falou da viagem, que foi aquele, né, aquele 30 horas de voo, Aham. né, e tal. É E, verdade. e como é que foi? Quando chegou lá, Rio de Janeiro, bum. Então, é que a gente desembarcou em São Paulo, né? E Brasil já é famoso pela, assim, pela falta de segurança. E minha mãe, gente, a Hilda conhece. Ela é um pouco noiada, assim, com tudo. Com tudo. E aí, gente, era muito engraçado. Eu lembro que eu tinha um iPod, sabe? Um iPod Touch. Tinha Uhum. acabado de lançar, sei lá. E a gente Saudades. tinha um daquele. E aí, sabe como a gente ia se mudar para o Rio e a gente desembarcou em São Paulo? A gente teve que fazer a nossa mudança, assim, em van, né? Em uma van. E aí eu lembro da gente na estrada, né? A gente foi de van do aeroporto de Guarulhos até Cabo Frio. E eu lembro da minha mãe falando assim, que a gente não podia mexer no iPod, porque a gente ia ser assaltado. Gente, ela fez um drama, assim, que foi fora do normal. E aí eu lembro que a gente tinha que agachar, assim, sabe? Tipo, mexer no iPod debaixo do banco, meio que se curvando, sabe? Debaixo do Aham. banco, porque ela falava que a gente podia ser assaltada. Então, essa foi a minha primeira impressão. Eu falei, gente, deu ruim, eu não posso sair de casa, né? Imagina, a gente sai de casa, é assaltada, foi esse o medo. Mas, cara, vocês pegaram uma van de Sim. Guarulhos até Cabo Frio? Vocês não Aham. voaram pra lá? Não. É que na Ah, verdade o aeroporto de Cabo Frio, ele é muito pequeno, então não suportaria, não, tipo, mas vocês poderiam ter isso, voado até o Rio, né? até o Rio. É, mas é que a gente tinha o meu tio-avô, né, irmão da minha avó, ele morava em São Paulo e ele meio que já tinha arrumado tudo pra gente. Ah, Então, foi meio que mais fácil. E também pra São Paulo a passagem é bem mais barata. Então compensava economicamente falando de ir de ah. São Paulo até Cabo Frio. E vocês foram daqui pra lá, assim, você contou a história, né? Indo parando e tal, mas vocês não pararam por vários dias em nenhum lugar, né? Vocês Não, foram embora. a Ah. gente foi direto, a gente foi Aí, Japão, Brasil. chegando em Guarulhos, já entraram no carro. Já entramos no carro, um calor de 57 graus. Quantas horas? Umas 8 horas de viagem? São quase, 8, 9 horas de viagem. Nossa. É. Só que foi eu, minha família e 2 primas e minha avó. Então a gente foi em 8 pessoas. Então imagina, 8 vezes 2, 16. 16 malas de 32 quilos, mais 8 malas de Nossa. mão. Foi uma van com as pessoas e um caminhão com as nossas malas. Foi essa a energia, sabe. Então imagina, minha mãe ficou Ah, mais maluca ainda, que a gente podia ser foi assaltada. estressante? Nossa senhora, acho que foi bastante. E Eu você tinha uns 11 anos, mas acho que foi. e continuou o burrinho do Shrek, né? Are we É, there yet? sim, com certeza. Estamos Estamos chegando, chegando. vamos Não, vai. e fora essa sensação de estamos chegando, nossa, é, é aqui que eu vou passar a minha vida nos próximos É, não sei quantos anos. sim. Essa sensação, assim, é maravilhosa ou aterrorizante, dependendo do lugar que Aham. você chega, né? Eu Uhum. acho que em Guarulhos é aterrorizante, né? Não, gente, eu fiquei em nervos, assim, eu falei: "Cara, que é isso?". Mas isso é uma coisa muito, assim, de você. Eu também, a primeira vez que eu fui pro Brasil visitar, assim, sabe, que eu voltei, minha Uhum. mãe também. Minha mãe não, mas assim, a minha família, né, ficou tipo, ó, toma cuidado, não é Japão, hein, toma cuidado com isso. Não é Acho que é Japão, eu vi demais muito já, é isso. demais, pelo amor de Deus, assim, tipo, não é bom você chegar tão paranoico Sim. que você atrai Não, mas experiências eu ruins. boto muito medo no povo que vai para o Brasil, a molecada, Ai, porque que eles não. horror. Eu boto medo, sabe por quê? Porque é perigoso mesmo. É. E a gente não tá acostumado, a gente não tem noção. Quem é Uhum. criado no Japão não tem a menor noção. A gente que é criado no Brasil, que é criada no Brasil, a gente tem outra ideia, já sabe meio como que se proteger, entendeu? Só que quem vai daqui, que nasceu aqui como você, Gabi, Sim. vai para o Brasil, cara, você é muito tonto. Aham. Mas é mesmo. É, eu conheço história de menino, assim, tem um menino que morou aqui a vida inteira e ele foi para fazer faculdade no Brasil. Um menino já, né, Uhum. jovenzinho, 18, 19 anos. Cara, ele
foi tomar o metrô e ele colocou a mochila dele naquela parte de cima do metrô e dormiu. Sentou e dormiu. Acordou, Gente, porque no Japão achou isso é. duas, né? O Japão é a coisa mais normal do mundo. Normal, Ah, normal. Mas lá Ninguém não. pega. Lá você É, segurando a bolsa, os caras já te é roubam, né? verdade. Então, é sério, quando vão, eu dou sermão mesmo, eu falo, olha, toma muito cuidado. Os meus Uhum. alunos da universidade, né, são japoneses, eu falo, toma muito cuidado, porque o pessoal rouba mesmo. E todos os meus alunos que foram ao Brasil, todos eles foram roubados. Sério. Mas Eu nunca fui roubada, eles nem acham assaltada. divertido, eles acham divertido. Eles falam, eu tava na praia tirando uma foto, passou um cara, bum, levou o meu celular. Mas foi uma experiência ótima, que eu foi uma nunca... experiência Ai, cultural, que assim, doidos. única. Paguei pra isso, literalmente. Ah, Ainda bem, assim, que nada de grave aconteceu, né? ah, Não se Uhum. machucaram nem nada, foi só roubo mesmo, assim, roubaram mochila, roubaram carteira, roubaram, né, máquina fotográfica, que o japonês anda, né, coisa que a gente fala, não vai, não leva isso, não leva o iPad, né, fica lá com o iPad no meio da rua, então vai ser roubado, né, mas ah. Ai. Nossa, eu sou muito assim, até hoje, assim, eu sou muito mal acostumado com essa coisa de segurança. E nos Estados Unidos, aqui também, às vezes, assim, eu saio, esqueço de trancar a porta, aí eu volto, tranco, sabe assim, bem desligado. filho, E aí é o, Ohio. é, não, mas mesmo assim, né, tipo, a gente mora bem downtown, o Brandon fica enlouquecido, assim. Na hora de sair, nós somos opostos, né, assim, tipo, eu sou super, eu deixo a janela aberta, né? Lá em Tóquio, se bem que Tóquio é bem seguro, né? Em Tóquio também saía. Nossa, eu confio muito nas pessoas. No Mas episódio anterior, no episódio Vocês anterior, viram, né, gente? a gente viu Pra ter mais. uma ideia de como que é o Gui. Não, não, mas. mas Ah, eu não. eu adoro isso, eu adoro, é o que eu mais amo aqui no Japão. Ah, Eu também sou muito distraída. Uma vez eu deixei minha casa aberta por um mês, assim, a porta ficou aberta, porque tinha duas portas de entrada, aí nevou, uma das portas ficou emperrada pela neve, eu fiquei saindo pela outra porta, esqueci que eu tinha destravado a primeira porta e esqueci. Daí um belo dia, assim, um mês depois, o carteiro entrou na minha casa, porque aqui no Japão eles têm esse hábito, né? Eles batem e abrem a porta para falar, carta, né? E aí o cara abriu a porta e eu, graças a Deus, não estava pelada, né? Mas aí que eu descobri que minha porta estava aberta desde o dia que ah, nevou lá, um mês e tanto atrás. Então eu amo isso aqui no Japão, sabe? nossa, Tem perigo maravilha. também, obviamente, tem ladrões também, né? Nos últimos anos a gente tem visto um aumento até no número de roubos de casas e tal, roubo de carros, né? Mas normalmente são estrangeiros, né? Infelizmente. E muitos É, brasileiros fazem isso, né? Mas, assim, de um modo geral, nem se compara com o Brasil, né? é verdade. Mas eu acho também, eu não sei, mas pra mim, o medo que eu tenho aqui é muito diferente do medo que eu tenho no Brasil, por exemplo, sabe? Porque eu acho que no Brasil eu tenho medo de ser assaltada, acho esse negócio mais alguém vir, sei lá, botar uma arma na minha cabeça. E aqui eu tenho medo de gente louca. Gente, eu juro, o É, Japão Uhum. tem muita gente doida. é. Mas assim, umas doideiras de De doido. de doido. É literalmente uma doideira de doido. Eu não sei, o que que vocês acham sobre isso? Porque eu Eu tenho acho, medo. não só aqui no Japão, nos países de primeiro mundo, né? Porque na Uhum, Europa Uhum. também. Eu morria de hum, medo que meus sobrinhos moram na Holanda e eu tenho medo de gente doida. uhum, Porque aqui sim, né? O pessoal rapta e como as crianças confiam muito, né? As pessoas sim, em geral, né? Não desconfiam muito das pessoas. É muito fácil cair na lábia desse pessoal, né? Aqui no Japão a gente viu vários casos de crianças que foram assediadas, assim, em troca de doce, né? Vem, o tio uhum, vai Uhum. te dar um doce e tal. E a criança Não. vai, porque ela pensa, ai, que tio bonzinho, né? sim, Então, infelizmente, realmente tem gente muito doida aqui, doida, doida de pedra mesmo, né? uhum. E na Europa também. Então, Eu nunca Não. fui pra Europa, Não, também mas não. já ouvi muitas histórias, né? Não. que meus sobrinhos moram lá, daí Hum, agora já são jovens, né? Já são mais espertos, mas quando eram crianças eu tinha muito medo uhum, de gente doida, que aqui no Japão a gente vê, né? O sim, pessoal, celebridades aqui são presas porque tiram foto de
ficam embaixo de bueiro tirando foto de calcinha das meninas passando, né? Então, quer dizer, aqui né, vendem calcinha em pote, calcinha usada com a foto da É, pessoa tirando a calcinha, quer dizer, pegam Não, calcinha do varal, roubam umas coisas nossa, assim. ladrão de calcinha é uma coisa assim, Aham, já é um termo super, entre aspas, comum no Japão, né? no Ladrão de Japão. calcinha. é comum, super comum. Infelizmente, a gente não pode deixar roupa íntima do lado de fora da casa porque vai ser roubado. Isso é muito doido. Não, é verdade. E, inclusive, falando sobre ladrão de calcinha, no apartamento que eu morava, lá em Tóquio, do, Roubaram essa calcinha aqui. Não, graças a Deus, ninguém toca na minha coleção. Brincadeira. Não, mas a minha vizinha, assim, no Japão, assim, em geral, geralmente vocês não, pelo menos na minha experiência, né? Eu não tinha muito contato, assim, com os meus vizinhos japoneses, né? Aí em Tóquio, eu nunca sabia quem que ia entrar, quem que eram os meus vizinhos, para falar a verdade. Assim, que a gente sempre entrava e saía em um horário diferente, né? Mas só porque vocês falaram nesse negócio do ladrão da calcinha, tinha uma menina que morava do meu lado e a gente secava as roupas no varal, assim, fora, né? Na frente do apartamento. E ela bateu assim na minha porta no dia perguntando se eu tinha roubado as calcinhas dela. Eu achei essa pergunta muito, Gente, muito engraçada, assim, porque eu fico pensando, meu, que pessoa que é tão cara de pau ao ponto de ser vizinho roubar. Não, eu falei, não, não, uma que você não precisa nem se preocupar com essa possibilidade. E outra coisa, eu falei, não, uma coisa que você faz, então, se você não sabe, bota uma câmera, assim, de brinquedo, sabe? Na frente do seu apartamento, que daí a pessoa vai ver lá e... Porque realmente, eu ouvi falar que os policiais do Japão, geralmente, eles nem fazem nada, porque já estão tão acostumados com esse tipo de coisa, sabe? uhum, Assim, tinha gente lá que me falou isso, que foi tentar dar um... entrar lá, foi avisar na polícia e tal, e eles falaram, que você quer que a gente faça? Porque sim. bem-vindo a Tóquio, né? Hum. Que é uma coisa muito horrorosa de se dizer. Mas essa coisa, né, desses choques, dessa expectativa que você tem de você ir pra Califórnia, chegar lá, ver aquele pôr do sol, depois, semanas depois, ter uma experiência assim super. Ou em Morando com Tóquio, né? 7 pessoas. Uma As experiência de morando pessoas. com 7 pessoas. Todas Não. estranhas, que eram tudo chinês, né? É isso que eu ia perguntar. Como que eu nunca morei em república, essas coisas. Como que é chegar em um lugar e você falar, nossa, eu vou ficar uns dias, ou uns meses, uma semana, umas semanas, com essas pessoas que eu nunca vi na vida. Você tirou isso Dividindo de uma letra? casa. Nossa. Não, na verdade, assim, eu fui pra lá meio que provisoriamente, porque eu queria morar em Santa Mônica, que era onde eu ia Uhum, estudar, né? Então eu tinha uns amigos que moravam lá em Santa Mônica, no quintal da faculdade, né? Bem atrás mesmo, na 20th Street, na 20 com a Pico, que era bem no quintal, basicamente, da faculdade. E eu queria mudar pra lá, eu queria achar um lugar mais próximo dali, porque Culver City era longe, eu não tinha carro naquela época, em Los Angeles. Você é igual alguma, né? Você tem que ter carro. E daí eu andava de bicicleta. Eu pegava uma bicicleta emprestada de uma das pessoas que moravam na casa. Ela tinha uma bicicleta lá e falava, pode usar, né? Isso aí é para qualquer pessoa usar. E eu comecei a usar essa bicicleta. Mas as pessoas não se conversam, ninguém nos apresentou. Eu conheci o vizinho, né? O menino que ficava no quarto do lado, que era o Paul, que ele era da Indonésia. Ele era super bonzinho, assim. Ele veio se apresentar um dia porque a gente saiu ao mesmo tempo do quarto e deu de cara, né? Ah, oi, Uhum. tudo bem, né? Como você chama? Ah, prazer. Ah, você mudou pra cá ontem, né? Então, você precisa de alguma coisa, né? Ele foi super bonzinho e tal. Mas as outras mulheres que estavam lá, tinha uma chinesa insuportável. Ela estava fazendo PhD lá no UCLA. Era metidérrima e muito chata. Mas assim, ela ficava no outro lado, a casa era bem grande. Ela ficava do outro aham, lado. Então, aí a dona da bicicleta era uma tailandesa. Era tudo asiático ali. uhum, Mas eu não encontrava muito com eles. E assim, eu e o Paul, a gente dividia um banheiro, mas tinha vários banheiros pela casa, né? Com aham, chuveiro e Hum, tudo. Então a gente não se encontrava. O lugar mais, o lugar comum, os lugares comuns eram a sala e a cozinha, que ninguém ficava. Todo mundo ficava no seu quarto. Ninguém ficava andando, hum. zanzando pela casa, né? uhum. A gente só saía para ir ao banheiro e tomar banho.
O resto, acho que ninguém nem comia lá, todo mundo comia fora e tal. Então, nunca teve esse problema, mas era estranho porque, né, como brasileiro, eu tinha acabado de chegar do Brasil, eu queria conversar com todo mundo, sabe? E no hostel era outra coisa, encontrei vários, várias pessoas de vários países e a gente conversou, trocou, Aham. né, contato e tal. Mas lá não, assim, a única pessoa com quem eu falei foi o Paul, é a única pessoa que eu sei o nome. E ainda assim eu só sei o Nossa. Aham. primeiro nome, Mas eu não fiquei muito tempo lá não, porque depois eu fui morar com essas brasileiras que moravam na 20 com a Pico, que o roommate, elas expulsaram o roommate delas, que é um outro brasileiro, que uma das roommates lá era meio doida, né? Outro dia eu conto essas histórias também. Mas daí eu acabei indo morar lá, porque sobrou um quarto. Elas perguntaram, "Você quer morar aqui, né?" Eu falei, oh, claro, né? Então eu mudei pra lá com as brasileiras. E no início foi super legal, porque a gente saía todo dia, né? A Raquel, nem sei se posso falar o nome dela. Bom, mas Raquel, um beijo se você estiver ouvindo esse podcast. a Raquel, bom, eu vou falar só a Raquel, né? A Raquel é uma das roommates, ela trabalhava muito. Ela, ela estudava, porque a gente, como estudante, para manter o visto, tem que ter 13 unidades. Isso significa mais ou menos 13 horas de aulas por semana. Só de aula, fora laboratório, etc. Fazer lição de casa e tal, né? Mas ela tinha que se sustentar. Então, ela pagava todas as contas dela. Pagava faculdade, pagava aluguel, pagava tudo. Tudo dinheiro dela. Não tinha ajuda nenhuma da família. Então ela trabalhava pra caramba, ela tinha 2, 3 empregos assim, porque os horários mudavam, né? Então ela trabalhava como garçonete em vários lugares, tinha vários empregos e a gente quase nem via, né? A Raquel em casa. Mas, então assim, mas a gente saía muito, a gente encontrava outros brasileiros, outros estudantes lá da faculdade, a gente saía, né? Ia pra promenade, ia pra pier, ia Uhum. dançar, a gente ia dançar muito lá em Nossas primeiras Palmas. saídas, né, assim, são coisas, nossa, que você vai lembra pro resto da vida, assim. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu sempre, 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 sempre quis vir para os Estados Unidos, né? Eu lembro a primeira vez que eu acordei, abri o olho e falei, nossa, eu tô nos Estados Unidos, assim. Aí eu fui abrir a janela, tipo, em Ohio é muito, assim, o bairro onde eu tava antes, assim, era muito estilo Casa dos Simpsons, sabe? Assim, aquele gramadinho, assim. Aí eu abri aquilo e falei, meu, nem tô acreditando. Na primeira vez que eu fui tomar um café, assim, numa cafeteria americana, nossa, assim, foi tipo, cada gole daquele café. Nossa, foi assim, que eu nunca vou esquecer, assim. Você tem alguma experiência, Gabi, que, tipo, que você, no Brasil ou no Japão, dessa última vez que você voltou, que você fala, nossa, isso eu nunca vou esquecer, essa primeira vez, eu nunca Eu acho vai me que sair é a da minha primeira mente. vez que eu passei a virada do ano na praia. Aí a gente, né, festejou lá, só que aí no nascer do sol, nasce bem, tipo, da praia, sabe. Aí eu lembro de eu sentada na areia, assim, vendo o sol nascendo, com o ano nascendo junto. Ih, dá até vontade de Hum. chorar. No Rio, Mas né, acho que isso? isso em Cabo Frio. Ai, não. E a praia, tipo assim, é uma praia muito boa. Praia do Forte é muito bonita. E assim, o horizonte, assim, o sol nascendo, é uma cena, assim, que eu lembro até hoje. Aquela areia Ai, é muito branquinha, aquela areia Nossa, branquinha. montanhas, né? Tem umas montanhas lá, Sim, né? sim, é muito gostoso. que lindo. Mas É. Gui, você não contou como é que foi chegar no Japão. Depois que você chegou, passou É trin- verdade. Ai, 53 anos no avião, como é que chegou? Como é, 53 anos. chegou em Narita, né? Você chegou em É, Narita? E aí, cheguei, como é que na, foi? cheguei em Narita, eu acho. Né? Cheguei em Porque, Narita, e aí? aquele bafo, aquele calor dos infernos do Japão. Mas, assim, eu lembro também, assim, de ter chegado. Primeira coisa que eu pensei foi, nossa, tô em um lugar diferente, tem muito japonês. Aqueles, né? Tem muito japonês, nunca vi tanto japonês em um lugar. Mas, assim, porque no Brasil, isso foi pra mim foi o primeiro choque, que no Brasil você vê, assim, pessoas, várias etnias, várias raças, vários lugares e tal. E no Japão você tem. Eu lembro desse choque de olhar e falar, meu, só tem asiático, só tem japonês. Aí,
E a primeira coisa que eu nunca vou esquecer é quando eu abri a porta do apartamento e a gente tirou o sapato pra entrar. Isso, assim, vai ficar pra mim por resto. Essa sensação de você ter que Uhum. tirar o sapato foi aquela coisa, nossa, eu tô no Japão, porque isso é muito Japão, assim, sabe? Eu cresci vendo os filmes do Miyazaki, né? Tipo, do Totoro e tal. E essa coisa que eu via nos animes, eu ia fazer na vida real. Então, esse tipo de experiência, assim, foi super. Que eu vou levar, assim, também pro resto da minha vida. Cara, Mas, Hilda, eu levei um esculachão do corretor imobiliário, porque ele estava me mostrando os apartamentos aqui no Japão e o apartamento estava vazio, né? E eu entrei com meu sapato. Nossa, cara, mas tem um nossa. esculachão que eu não entendi porcaria nenhuma, mas eu vi que ele estava bravo, ele estava muito bravo porque Aham. eu entrei com o sapato na casa vazia, Ah. né? Você também não pode. Não, primeiras Não. broncas também que a gente leva em um país estrangeiro é traumatizante, né? Eu lembro, nossa, que horror. Mas. Mas e Oi, Ida, mas aí? Hum. Oi? Não, Não, eu ia mas falar uma perguntinha pra você. hum. Você estava falando das suas. Quando você chegou na Califórnia e tal, nessas primeiras saídas que você deu e tal. Bom, na minha cabeça, assim, ir pra Califórnia pela primeira vez tem aquela coisa, nossa, vou no país dos filmes, né? De Hollywood e tal. Você foi com essa mentalidade, nossa, quando eu vou, sei lá, primeira balada, primeira bebida que você tomou fora, Acho que você com teve essa essa sensação, expectativa, né? assim. Será que você ficou com essa? Quais foram as expectativas de entrar num lugar desses, assim? Tinha expectativa assim, não. Não tinha. Eu já tinha, quando eu fui passear, eu tinha ido aos lugares de turista, né? Então eu tinha ido para Aham. Hollywood, tinha ido lá na Calçada da Fama, já tinha visitado essas coisas Ah, quando fui entendi. Hum, passear. Então, Ah, quando tá. eu me mudei para lá, assim, eu fui para Santa Mônica e, assim, fui morar mesmo, né? Então eu passeava por ali, Santa Mônica e Venice Beach, que eram mais próximos, né? E a gente ficava por ali naquela região. Então, eu não tinha essa coisa de, ai, nossa, tô nos Estados Unidos, será que eu vou encontrar algum artista no meio da rua? Encontrei em restaurantes, encontrei em Aham. banheiro, em uhum. fila de banheiro, né? Porque o pessoal vai no cinema todo, né? Eu já comentei uma vez aqui fora do podcast, mas o americano vai muito no cinema, até pessoas de idade, tudo, casais de velhos, eles vão mesmo ao cinema. Uhum. E aí você encontra de tudo, né? Em Santa Mônica é muito hip, né? Então, principalmente ali na promenade, então tem vários restaurantes legais, tem cinema ali, então os artistas vão, eles aparecem por ali, né? Então é uma coisa meio que natural, sabe Rio de Janeiro, que o pessoal não liga muito para os atores da Globo? E paulista fica todo assanhado quando vê um artista? É Sim. porque eles estão ali e tal. O carioca já não liga muito mais, assim, né? Tipo, ah, Uhum. olha aí o Francisco Coco, né? Olha aí o, sei lá quem, né? William Bonner, No Rio de Janeiro. Fátima Bernardes. É, em Los Angeles eu sentia mais ou menos esse clima, assim. Então, olha aí o Johnny Depp, né? Nossa, que legal. Mas assim, ninguém ficava, meu, Johnny Hum, Depp, né? Aham. Sabe? Ninguém desmaiava. É uhum. um negócio meio que natural, assim, eu Aham. achava, Mas tá né? acostumando, né? Eu, É. eu Ah, jantei uma vez com o Brandon Fraser na minha frente, assim. Sabe, né? Chique. Brandon Fraser. chique. Voltou à É, moda agora o Brandon Fraser, né? voltou. Ganhou, mas naquela época ele estava super famoso lá com a Múmia. Eu fiquei com dó dele, porque ele comia com uma cara assim de super bonzinho, mas você via que ele estava totalmente constrangido, que as pessoas ficavam Não. olhando e comentando, né? A mulher dele sorria assim, de orelha a orelha, né? Super Nossa, feliz, mas deve ser horrível, né? Você Ah, ser, tá famoso. ali fazendo coisas normais, né? Comendo, É, jantando com a família e tá todo mundo te olhando assim, eu vi que esquisito, meio. ele parece ser super bonzinho, assim, mas ele estava constrangido. As pessoas que se aproximaram, ele tirou foto, ele deu autógrafo. Eu falei, Hum, mas cara, deixa o cara comer, né? Porque uhum, pensando, tadinho, assim, mas ele parece ser super bonzinho, assim. Mas uhum. enfim, então isso é uma coisa meio natural. Eu não fui com essa uhum. ideia assim, é porque eu nunca quis morar fora do Brasil. A verdade é Mas essa. é que você também foi. Mas, não, mas o motivo que eu te perguntei isso é que quando você foi. É que eu não sabia que quando você foi pra Santa Mônica pra morar, você estava indo pela. Você já tinha visitado antes. Que isso realmente faz uma grande diferença, né? Tipo, você ir pra um país. Eu achei que você estava indo. Você já estava indo pra Califórnia pela primeira vez e indo já pra morar, assim. Então, por isso Não, que não. tive essa curiosidade. Não, realmente, se
Não, Foi eu fui antes para e tal. Califórnia porque eu já tinha visitado alguns outros países e o Aham. único lugar que eu falei, cara, nesse lugar eu poderia morar, Poderia foi, morar. foi Ah, Los é Angeles. verdade. E aí por isso eu me mudei para lá, né? Verdade. Uhum. Verdade, eu que não prestei atenção. Uhum. Já esqueceu o primeiro O episódio? primeiro episódio que a gente gravou. Gente, se você. Não, se você tá vindo do primeiro episódio, Perdeu vocês nas conversas. Vai lá, sabem. volta lá e ouve, né? Voltem. Vale a pena, Escuta a gente, primeira vale a parte, pena. o segundo episódio, Mas, depois vem Gui, pra aí. Gui, você não falou nada. Você falou, falou, enrolou, enrolou, só ficou fazendo pergunta, mas eu quero É saber mesmo. como é que foi. Porque muita gente me conta que, depende do horário que vem, né? Mas, por exemplo, sai ali de Narita, que é tudo automatizado, um aeroporto gigante e tal, né? Aquela coisa bem japa, as Uhum. vending machines pra lá e pra cá e tal. Aí você sai, você só vê mato, Mato. né? Mato, 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 e vai piorando, né? Vai piorando. Aí depois vem estrada, 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 aí chega em Oizumi. Como é que é É. isso? É, então, porque assim, como eu fui. Uma que eu fui muito pequena, foi com 8. Eu cheguei lá com 8 anos de idade no Japão. E outra que quando eu cheguei, que foi em 2004, é, talvez eu não conhecia muito, assim, sobre a cultura japonesa nesse sentido, assim, do mundo tokiano e tal, sabe? Na minha cabeça era sempre o mundo do Hayao Miyazaki. Então, tipo, já era uma coisa, assim, eu já tava com uma imagem meio mais do Inaka, do countryside, do interior mesmo do Japão. Então, é até engraçado você falar isso, porque quando eu cheguei, o que mais me decepcionou é que não foi tão interior quanto eu achava que era. Olha que louco. Nossa. Hum, O apartamento, mas acho que é por causa disso, que eu fui criança. Então foi com essa cabeça, assim, que eu queria ver o Totoro, eu queria entrar naquele mato, sabe? Então quando eu abri o apartamento, eu falei, nossa, que apartamento mais sem graça, um apartamento mais moderninho. Falei, cadê aquela porta sabe aquela porta que, nem sei como falar, aquela porta que você tem que puxar, assim, que hum, não é aquela porta que você com a Porta de correr, maçaneta, né? sabe? É, a porta de correr, eu queria a porta Uhum. de correr. E falei, cadê as casas caindo ao pedaço? Então, não tem, era um apartamento mais moderninho. Então, isso foi uma decepção, acredite ou não. Nossa. Ai, eu não tenho muita lembrança, assim, do, do arrozal e tal, das plantações de arroz, mas dessa sensação de querer um lugar mais tradicional. Então, se eu tivesse chegado, por exemplo, talvez em uma vila pequena lá em Kyoto, talvez assim, acho que, sabe, essa imagem que eu tinha do Japão. Hum. Aí, mas é isso, assim, tipo, eu não tive esse choque. Mas se eu tivesse ido, por exemplo, adulto, nossa, daí com certeza eu teria uma ideia totalmente diferente, uma experiência totalmente diferente. quando eu cheguei no Japão, eu fiquei chocada, porque daí foi a primeira vez que eu vim pra cá mesmo. Primeiro no aeroporto, né? Porque eu desci em Narita, mas eu tinha um outro voo pra Nagoya, né? Então eu cheguei em Uhum. Narita e daí eu fui a um café. Aí eu falei, vou comer um muffin, né? E, e daí eu lembro que eu pedi o muffin e veio aquele negocinho pequenininho. Eu falei, olha que bonitinho, eles dão uma amostra pra gente. Saindo dos Estados Unidos, né? Pois é, Vindo porque pro Japão, era um total negócio diferente. minúsculo. Eu falei, cara, eles dão uma amostra antes, olha que legal, né? E não era, era o muffin mesmo. Era o muffin, era daquele tamanho mesmo. Daí eu cheguei e fui, peguei o avião, né? Mas eu lembro que eu chegando, na verdade foi antes, vai. Quando eu fui tirar meu visto, eu tirei meu visto em Los Angeles. Aí eu fui no consulado japonês, na embaixada, sei lá. A hora que eu cheguei no prédio, só tínhamos eu e um senhor. Quer dizer, eu tava lá, eu cheguei, aí parei na frente do elevador e chegou um senhor japonês. E ele entrou e parou na minha frente. Só tínhamos nós dois ali no elevador. E quando o elevador entrou, ele entrou primeiro. Eu pensei, puta, cheguei no Japão. Porque essa era a impressão que eu tinha do Japão. Povo machista, mulher anda atrás, tal, tal, tal. Então eu falei, cheguei no Japão, já me irritei, já não queria vir mais, né? Mas aí fui lá, tal, tirei o visto, não sei o quê. Mas então essa já foi a minha primeira impressão. Então quando eu Hum, cheguei aqui, eu não tinha uma expectativa assim uhum, maravilhosa, tipo, vou para um lugar super legal. Então eu uhum, acho que isso foi bom, porque eu não criei expectativa. Uhum. E aí eu cheguei aqui, encontrei meu irmão, que eu não via há muito tempo. Minha mãe estava aqui naquela hum, época também. Aí eu, né, encontrei um monte de gente. O que me chocou, de fato, aqui foi o tamanho das casas. Quando eu entrei, minha mãe morava numa casa de 2 andares, um sobradinho lá em Haiti. Quando eu entrei na casa, que eu vi aquela cozinha
praticamente junta com a sala. Já me deu uma agonia, aquele fogão que parecia um fogão de acampamento, né, de duas bocas. Eu falei, gente, o pessoal acampa, que eles não moram, né? Aquilo me deu uma agonia. Eu falei, onde eu tava com a cabeça de sair dos Estados Unidos, né? Uhum, Eu tinha um fogão que era maior que aquela cozinha, né? sim. E aí eu fiquei um pouco chocada com isso, com o tamanho da casa, porque tudo era muito minúsculo. Então a minha vinda ao Japão foi mais chocante. Aos Hum. Estados Unidos eu não tinha, assim, eu já tinha ido, já tinha gostado, e foi só alegria no início, né? Então, Mas, agora, Hilda, quando você mudou pro Japão, foi a sua primeira vez vindo? Você nunca sim, tinha. É. nunca tinha vindo, eu nunca quis vir, Hum. né? A, a minha, Não, eu e a Gabi. A Hilda. A primeira vez que eu fui, a Gabi. É? Primeira vez que foi a Hilda. É a primeira vez que você foi? Aí a Hilda depois. Ah, eu fui pra Califórnia. Era o único país que eu sabia que. Não, fui pra Califórnia, era o único lugar que eu sabia que eu podia morar fora do Brasil. Aí eu. Foi a primeira vez que você foi pra Califórnia? O Gui tá tão concentrado em falar do. Olha, ele fez os bullet points aí olha, vamos falar sobre isso, tem um scriptzinho. E ele tá tão Não, preocupado com o script que ele não tá ouvindo o que a gente tá dizendo. daqui a pouco eu tô assim. Daqui a pouco. Hilda, então me fale, aonde que você aterrissou pela primeira vez? Mas Gabi, como é peraí, que tá você o Rio de foi. Onde você Janeiro? foi? Você foi pra Europa? Você morou na França, né? Gabi, Não, você, não foi você que Los tá em. Angeles ou França? Gabi, você que tá vindo de Paris, né? É, você é aquele. Isso porque a Gabi Ai, acabou de falar, queria. nunca estive na Europa. Ai, maravilha. Ô, gente, falando, a gente tava falando sobre nossas expectativas, né? Eu tenho uma curiosidade, mas acho que vocês dois me respondem. Tipo, o pessoal, as pessoas nos Estados Unidos, tipo assim, pra conversar, sabe? Porque gente, brasileiro, a gente faz amizade com brasileiro na fila do mercado. Eles viram nossos Uhum. melhores amigos, vão jantar em casa. É esse tipo de pessoas, né, que a gente tá acostumado. E quando vocês chegaram nos Estados Unidos, tipo, foi fácil conversar com as pessoas, sabe? Tipo, manter uma amizade ali, fazer um, uma Não, conexão não. ali. Não e Não. não. É uma coisa que eu senti, eu acho que eu ficava muito deprimida lá depois dessa fase da alegria, né, de férias. Eu comecei a ficar um pouco deprimida com isso. Eu conheci muitos brasileiros lá, que eram as Uhum. pessoas com quem eu saía. E através deles eu acabei conhecendo outros americanos. Mas na faculdade, para você ter uma ideia, os meus amigos eram um brasileiro e uma peruana na minha sala. Que ele Hum. chegava, era uma festa, né? A gente se beijava, ficava todo mundo olhando pra nossa cara e falava, pô, o cara chegou com uma e tá beijando a outra, né? E, e eles sempre, porque eles sempre chegavam atrasados, os dois, né? O Uhum. peruano e a brasileira. E aí a gente chegava lá, no final do semestre, as pessoas começaram a acenar pra mim quando a gente se encontrava pelo campus. Hum. Nossa. As pessoas não se falavam, a gente se falava assim, muito pouco dentro da sala de aula, mas assim, no final do semestre, né? E eu tenho um outro amigo brasileiro que ele estudou lá 2 anos na Santa Mônica, depois ele se transferiu para uma universidade no Havaí, mas ele falou, depois do meu primeiro ano, segundo ano, sei lá, que ele fez arquitetura, que ele foi começar a fazer trabalho junto com o pessoal, e aí ele começou a conhecer algumas pessoas também. É muito difícil lá. Nossa. É muito complicado. Lá você tem que fazer parte de algum clube, de alguma Ah, associação, de alguma igreja. Por isso que eles vão na igreja, para conhecer gente. pra socializar, realmente, É, as Nossa. pessoas têm muitos amigos, assim, de você tem igreja. muita dificuldade para se socializar. Ah, É Gente. estranho. E Não é fora que uma assim, imagem, né, que a gente tem dos Estados Unidos. Pelo não, menos não é a exatamente, imagem não que eu é porque a gente tenho. vê em filme, né, a gente fala, todo mundo é Uhum. amigo, todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta. Não. Fora que, é, assim, eles são muito segmentados, né? Tem bairro de Hum. japonês, tem bairro de chinês, tem bairro de mexicano, tem bairro ah, de salvadorenho. E assim, não é porque todo mundo é latino que todo mundo se fala, não. Sério? É mexicano, salvadorenho é salvadorenho, peruano é peruano. É tudo muito separado. Gente. Negro com ah, negro. Mas uma coisa legal de brasileiro é que
O brasileiro, eles falam que não faz gangue, porque o brasileiro não se une, Não né, na faz verdade. mesmo. Não Não, se une, brasileiro né? quer fingir que nem conhece outro brasileiro. É, É. exatamente. Então não se junta muito. O pessoal gosta, porque eles têm essa imagem, brasileiro é festeiro, brasileiro gosta de carnaval, de samba e tal. Eles têm essa ideia, né? Então, por exemplo, no escritório que eu trabalhava, tinha mexicanos, né? Tinha hispânicos de toda ordem, tinha brancos e tinha negros. Tinha muito negros. Eu trabalhei num bairro lá chamado Compton, que é um bairro negro lá de Los Angeles. E lá, por exemplo, eu era chamada para todas as festas. E era muito estranho Uhum. quando eu chegava nos lugares, só tinha negro. Aí eles me olhavam pra minha cara, tipo, tá perdida, né? Aí aparecia É o lá, meu endereço. aparecia a pessoa que me chamou, oi, Ida, não sei o que, ela é brasileira, todo mundo, brasileiro e tal. E todos os lugares que eu ia era assim, tipo, chegava lá só tinha branco, chegava no outro lugar só tinha mexicano. Mas aí falava, ela é brasileira, pronto, era password, né? Uhum. É. Aí todo mundo, brasileira, samba, carnaval, era a primeira coisa que eles falavam. É. E daí depois eles achavam que eu tava brincando, né? Que eu falava, de onde você é? Brasil. Não, não, de onde você é? Eles achavam que eu era da Ásia, né? É. Mas Nossa, eu assim, também. mas é Eu muito. amo usar essa frase, eu sou brasileiro, pra começar conversas novas, assim, sabe? Com pessoas que você nunca ouviu falar que. Nossa, aí É. a pessoa pergunta, mas como que você é brasileiro com essa cara de asiático, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí. Mas realmente, essa coisa que a Ilda falou de você criar amizades, assim, nos Estados Unidos, eu acho que é bem mais, assim, complexo do que parece, assim. Eu tive uma experiência um pouquinho diferente, porque eu tava vindo do Japão, né? Eu saí do Japão, então no Japão eu já tava meio que assim, eu já tava assim, eu já tinha feito as pazes com pessoas meio antissociais, que no Japão também em Tóquio, para você conseguir fazer amizade com uma pessoa nova fora do seu ciclo, assim, de trabalho ou do ciclo de amigos que conhecem outros amigos, também é complicado, assim, você não vai ficar, assim, na fila do pão e fazer amizade com um japonês que você nunca Uhum. ouviu, né? Então, Uhum. realmente, eu já tava com essa expectativa, mas quando eu cheguei, fui muito acolhida pela família do Brian, do meu noivo, né? Então, assim, foi uma outra experiência. Então, tipo, eles, Uhum. né, apresentaram, assim, tal, as pessoas e tal. Então, foi um pouquinho menos chocante. Acho que se eu tivesse vindo sozinho, Hum. por exemplo, na faculdade, acho que seria mais complicado também. Mas essa coisa assim, olha, a filha do meu chefe, né? Ela nasceu e foi criada em Los Angeles. Só que ela casou e foi morar em Santa Rosa, né? Que é um pouquinho mais ao norte, mais perto de São Francisco. Ela casou, mudou pra lá e tal, estudou ali, né? Tal. E depois resolveram voltar para LA. E quando ela voltou, ela me falou que estava pensando em fazer uma nova faculdade, porque ela não tinha amigos. Nossa. Nossa. Porque os amigos dela já tinham se casado, tal, né? O pessoal que foi criado com ela tinha amigos, assim, tinha conhecidos, né? Tinha gente que conheceu na infância, os vizinhos, né? Que moravam ali há 25 anos mesmo, na mesma rua, etc. Mas ela falou: eu tô pensando em fazer uma nova faculdade porque eu não consigo fazer amizades. Aham. Pra você ter uma ideia, Hum. ela foi nascida e criada lá, né? Então Nossa. é complicado, é complicado. Eu fiz muitos amigos, mas através porque eu fiquei muito fã da Sheryl Crow. Então eu Uhum. acabei Hum. conhecendo muitos fãs da Sheryl Crow, que são meus amigos até hoje, né? Mas isso aí Uhum. são histórias longas. Muito Eu episódio. tô pensando em fazer um podcast à parte, É um porque outro podcast. Gente, vamos dar alguns spoilers das histórias da Ildinha no nosso Instagram. Então, ó, não percam, não tá? percam. Não percam. Todo episódio vai Ah, ter uma historinha nova lá. Se eu fosse vocês, ó, É. conteúdo exclusivo. Não, mas é muito complicado. É uma das coisas que eu acho que fazem muita falta. E o fato de ter muito brasileiro aqui em Oizumi foi uma coisa que me uhum. fez não sentir tanto, eu acho. Porque Não, esse essa. podcast tá virando, assim, uma homenagem ao Izumi, né? A gente, Não, tem coisa ruim, mas a gente vai falar depois. Um episódio só sobre o Pronto, Izumi, né? Vamos fazer um episódio só de coisas negativas sobre o Izumi? Cara, um só? Vamos fazer um podcast para falar Vamos mal de bater aí na Oizumi? sua casa, hein, Hilda? Cuidado. É. Meu filho, nem te conto, nem te conto. Ai, O
papo tá muito bom, mas tá ficando perigoso e é hora de ir embora. Muito obrigada a todos os que nos ouviram. Esperamos que tenham gostado e voltem na semana que vem para mais histórias. Ah, e logo logo teremos convidados. Aguardem. Compartilhem, comentem e please voltem. Beijos. We're gonna let you go now. now.